Fala moçada, tudo beleza? Voltamos então dando sequência aqui. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a resolução de mais algumas questões da parte de regra de três composta, para a gente fixar um pouquinho do que a gente tinha visto aí no nosso bloco anterior, perfeito? Bem, esse enunciado aqui vem dizendo o seguinte: operando 12 horas por dia, 20 máquinas produzem 6.000 peças em 6 dias. Com 4 horas a menos de trabalho diário, 15 daquelas máquinas produzirão 4.000 peças em... E aí vem aqui então as alternativas, ok? Então o negócio aqui é o seguinte: as grandezas que nós temos aqui são horas-dia, depois a gente tem aqui a grandeza máquinas, nós temos a grandeza peças e nós temos a grandeza dias, ok? Então o negócio é o seguinte: operando 12 horas por dia, 20 máquinas produzem 6.000 peças em 6 dias, ok? Aí ele fala o seguinte: com 4 horas a menos de trabalho diário. Então cuidado, que não é para você colocar aqui 4 horas diárias. São 4 horas a menos. Então a gente tem que ter aqui 8 horas, perfeito? Com 4 horas a menos de trabalho diário, 15 daquelas máquinas, então tá aqui, olha, 15 daquelas máquinas produzirão 4.000 peças, em, e aí nós temos aqui uma determinada quantidade de dias, perfeito? Muito bem, então aqui, vamos lá. Vocês vão perceber que a gente tem aqui esse tempo fracionado de dias e horas. Então, se quiser, você pode passar esse tempo que está aqui em dias para horas, tá bom? Para não correr muito risco aqui com esse tempo fracionado. Eu vou deixar aqui essa resolução em dias, mas quem passou porventura isso aqui tudo para horas, 6 vezes 24 me dá um total de 144 horas. Você vai acertar o exercício se você tivesse usado aqui as 144 horas, tá bom? É só no final, a resposta que você encontrar, você fazer a conversão, então, depois de dias para horas. E aí, só lembrando, se você tivesse passado isso tudo aqui para horas, para você depois converter de horas para dias, você tem que dividir por 24 e não por 60, tá bom? Então vamos lá, olha só. Operando 12 horas por dia, e aí depois ele fala que vai diminuir 4 horas. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte: esse 12 e esse 8, você tem que dividir isso aqui por quanto? Você tem que dividir isso aqui por... Você pode dividir isso aqui por quanto? Por 4, certo? Tanto 12 quanto 8 são divisíveis por 4. Então 12 por 4 vai ter que dar 3, 8 por 4 vai ter que dar 2. O 20 e o 15. O 20 e o 15 são números divisíveis por 5. 20 por 5 vai ter que dar 4. 15 por 5 vai ter que dar 3. Então eu tenho aqui, olha, o 4 e o 3. 6.000 e o 4.000. Se você quiser, você pode dividir aquilo ali até por 2.000. 6.000, se você for dividir por 2.000, vai ter que dar 3. 4.000, se você for dividir por 2.000, vai ter que dar 2. Perfeito? Então aqui, fiz as simplificações no que dava com relação às grandezas horas por dia, máquinas e peças. Lembrando sempre de evitar misturar, a não ser que você tenha muita segurança sobre a relação de proporcionalidade, mas evitar, num primeiro momento, ficar simplificando números que estejam relacionados a grandezas diferentes. Bem, qual que é o meu combinado com vocês? A grandeza que tiver o x, a gente vai colocar ela para cima, perfeito? Então essa grandeza que tem o x é dias, e aí eu vou imaginar então que o meu número de dias vai aumentar. Vou imaginar aqui então que eu tenho um número maior de dias, certo? Estou gastando mais dias. E aí eu vou comparar agora todas as demais grandezas, com a grandeza tempo em dias. Então agora você vai comparar para mim horas por dia com dias, você vai comparar para mim máquinas com dias e você vai comparar para mim peças com dias. Então vai ser o seguinte: vou esquecer aqui esses valores, perfeito? Ó, vou esquecer aqui esses valores. E aí a gente vai pensar o seguinte: se eu tenho mais dias,
se eu estou gastando mais dias para fazer o quê, gente? Para produzir essas peças, certo? Se eu estou gastando mais dias para produzir essas peças, é porque você acha que essas máquinas estão trabalhando mais horas por dia ou menos horas por dia? Ora, com certeza menos horas por dia. Se no fim das contas, eu estou comparando só dias com horas por dia, se no fim das contas eu estou gastando mais dias, você está gastando mais dias porque com certeza você está trabalhando o quê? Menos horas por dia, certo? Então, quanto mais dias você tem, menos horas por dia você está trabalhando. Quanto mais dias você gasta, é porque com certeza menos horas por dia você está trabalhando, ok? Depois você vai comparar para mim, agora você vai comparar para mim dias com máquinas. A sacada que você vai ter que ter aqui é o seguinte: se eu estou gastando mais dias, é porque eu estou usando mais máquinas ou menos máquinas? Ora, se eu estou gastando mais dias, é porque eu tenho menos máquinas trabalhando, certo? Quanto mais dias eu gasto, menos máquinas eu tenho, menos força de trabalho eu tenho. Vocês vão começar a perceber que essa história já tinha aparecido numa questão que a gente fez no bloco anterior. Porque eu estou comparando aqui a grandeza tempo com força de trabalho. E a gente já viu que essa grandeza ela é inversamente proporcional. Quanto mais tempo eu estou gastando, é porque menos elementos eu tenho atuando. No caso aqui, se eu gasto mais dias, é porque menos máquinas eu tenho. Perfeito? Então aqui são duas grandezas inversamente proporcionais. Dias e horas por dia, grandezas inversamente proporcionais. E dias e máquinas, também duas grandezas inversamente proporcionais, ok? Por fim, eu vou comparar aqui a grandeza dias com peças. Dias com peças tem a ver com o tempo e aquilo que é produzido. A gente já viu também numa outra situação que essa relação ela é direta. Afinal de contas, quanto mais dias eu gasto, se eu gasto mais dias é porque com certeza mais peças eu estou produzindo, certo? Então, quanto mais dias eu tenho, mais peças eu tenho que produzir. E assim, essas duas grandezas aqui, elas acabam sendo o quê? Elas acabam sendo diretamente proporcionais. Tranquilo? Muito bem. Então o que acontece aqui é o seguinte. Vi qual é a relação de proporcionalidade entre essas demais grandezas e aquela grandeza ali que tem o x. Tem duas formas para o cálculo. Então vou fazer aqui pela primeira, ok? Com o passar do tempo aí você vai decidindo com qual que você se identifica mais. Então minha primeira resolução, isolando o x, vai ser a seguinte. Fica 6 sobre x igual a grandeza horas por dia, que está ali como 3 sobre 2, isso daqui vai virar 2 sobre 3. Foi inversamente proporcional, tudo bem? A grandeza máquinas, que foi inversamente proporcional, 4 sobre 3, isso aqui vai ter que virar 3 sobre 4. E a grandeza peças, que foi diretamente proporcional, isso aqui vai virar 3 sobre 2. Perfeito? O que você pode simplificar aqui? Você pode simplificar aqui, ó, esse 3 com esse 3. Você pode simplificar aqui esse 2 com esse 2. E aí acaba sobrando para mim aqui 6 para x. Ah, só um detalhe. Se quiser simplificar mais ainda, vou fazer para ir tentando chamar justamente a atenção de vocês para o máximo possível de simplificações, tá bom? Vai ter vez ou outra, gente, que vocês vão tentar simplificar aqui, que talvez você não visualize ali tudo que dava para fazer, mas pelo menos você já diminuiu um pouquinho as suas contas. Então aqui, por exemplo, poderia ter acontecido. Ah, professor, eu simplifiquei ali, cheguei a 6 sobre x igual a 3 sobre 4. Perfeito. Dava para ter simplificado mais, mas daqui você já ia conseguir chegar na resposta, tá? O que dava para fazer mais aqui então, Brunão, que você está falando aí? Dava para ter simplificado aqui, gente, esse 6 com esse 3. Então aqui, o 3 por 3 vai dar 1 e o 6 por 3 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 2. Por quê? Porque são números que estão em lados diferentes, porém na mesma linha. Então o negócio é o seguinte, eu tenho aqui 2 sobre x igual a 1 sobre 4. Se 2 está para x, assim como 1 está para 4, o meu x vai ter que ser igual a 2 vezes 4. Logo, o meu x vai ter que ser igual a 8, certo? Esse 8 aqui, então, acaba sendo 8 o quê? 8 dias. Gabarito correto para essa que está aqui, então, letra A. Tá? E para quem, porventura, lá no início tinha convertido para horas,
Se você passou para horas, você acabou chegando aqui então no fim a um total de 192 horas. Essas 192 horas divididas por 24 te levariam aqui então a um total de 8 dias, tá bom? Essa então é a primeira resolução. Vou fazer a segunda usando o método da cruz. Só que pelo método da cruz, você tem que, antes de passar a cruz, você tem que se lembrar de inverter aí aquelas grandezas que porventura sejam inversamente proporcionais, tá bom? Então ali, onde eu tenho horas por dia, como ficou inversamente proporcional, eu vou escrever como se fosse 2 sobre 3. Onde está ali máquinas 4 sobre 3, eu vou escrever aqui, olha, 3 sobre 4. Peças, 3 sobre 2. E dias, 6 sobre x. Daí então, agora eu vou passar a minha cruz. Só que a minha cruz tem que passar o quê? Tem que passar benzendo o x. Tem que passar cortando a linha do x e a coluna do x. Então tá aqui, ó, passa na linha do x e na coluna do x. Perfeito? Onde o x estiver, você tem que passar a cruz pegando a linha do x e a coluna do x. Então aqui, a minha cruz vai passar pegando o 3, o 4, o 2 e o x e o 6. Então o meu x, ele vai trazer no numerador 3 vezes 4 vezes 2 vezes 6 sobre 2 vezes 3 vezes 3. Ok? E com isso, então, você cancela aqui, ó. Cancela esse 3 com esse 3. Cancela esse 6 com esse 2. Aliás, aqui eu já vou cancelar direto até o 2 vezes 3, que dá 6, com esse 6 que está aqui. Perfeito? E no fim das contas, com as simplificações que eu fui fazendo aqui, teria sobrado para mim 4 vezes 2, que vai ter que dar 8, que seriam então 8 dias. Tranquilo? Opa. Tudo certinho? Maravilha. Então está feita essa que está aqui. Bora para mais uma. Dá uma olhadinha nessa aqui, ó. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Considere que nesta agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é D, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então lá vamos nós, olha, em uma agência bancária, 2 caixas, 2 caixas, atendem em média 6 clientes, 6 clientes, em 10 minutos, tá aqui, olha, 10 minutos, ok? Considere que nesta agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média vai ser sempre mantida. Assim, o tempo médio, então olha, tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes. Tá aqui, olha, 45 clientes, perfeito? Então o negócio é o seguinte, qual que é a grandeza que está mandando aqui? A grandeza que está mandando é o tempo em minutos. Ah, tem um detalhe que eu acho que em todos os exemplos que eu dei, pode ser que tenha falhado aqui a memória, né? Mas eu acho que até agora todos os exemplos que eu dei, a grandeza que tem o x está meio que aparecendo como a última. Isso aqui não tem nada a ver não, tá, gente? E, inclusive outra coisa. Ah, professor, na hora de anotar, eu troquei ali a ordem das grandezas, eu anotei clientes antes de caixas. E aí eu errei o exercício por isso. Olha, isso aqui também não tem absolutamente nada a ver, tá, gente? A ordem das grandezas ali não faz diferença nenhuma. Então, a grandeza que tem o x, ela pode ser, digamos, a primeira, a segunda, porque aquilo ali, essa questão de ordem ali das grandezas, isso não existe, tá? Então, se porventura, né, eu tiver feito aqui alguns exemplos em que a maioria tem a grandeza que é o x tenha sido a última, uma mera e infeliz coincidência, diga-se de passagem. Perfeito? Aqui, gente, em termos de simplificação, o que eu posso simplificar? Eu posso simplificar, por exemplo, clientes, os valores que estão ali na coluna de clientes, né?
6 e 45 são números divisíveis por 3. Então, 6 dividido por 3 vai ter que dar 2, e o 45 dividido por 3 vai ter que dar 15. E paro aqui as simplificações, pelo menos no momento inicial. Agora vamos lá. A grandeza que tem a dúvida é o tempo em minutos. Então não vou ficar olhando para os números. Vou escondê-los aqui, para a gente ver que a gente não precisa de número, tá bom? Então tá aqui, ó. Só que como o tempo em minutos é a grandeza que tem o x, eu vou imaginar que esse meu tempo em minutos vai aumentar. Perfeito? Eu estou gastando mais tempo, estou gastando mais minutos. Minutos aqui tem a ver com tempo. Aí você está vendo, esse tempo, vai ter hora que ele vai trazer esse tempo em minutos, vai ter hora que ele vai trazer esse tempo em horas, vai ter hora que ele vai trazer esse tempo em dias. Perfeito? Aqui trouxe o tempo aí em minutos. Então a gente vai imaginar que eu estou gastando mais tempo. Estou gastando mais tempo para fazer o quê, gente? Para atender clientes. Então entra na história, como eu falo, né? Trata bem seu enunciado. Você está gastando mais tempo aqui para fazer os atendimentos. Qual que é a relação que existe de proporcionalidade entre o tempo e o número de caixas? O número de caixas aqui tem a ver com a força de trabalho. Olha aí de novo essa relação aparecendo no enunciado. Mudando um pouquinho a história, mas a relação entre as grandezas permanecendo sempre a mesma, que é a seguinte: quanto mais tempo eu estou gastando, gente, é porque com certeza menos caixas eu tenho operando. Se eu estou gastando mais tempo no meu atendimento, é porque menos força de trabalho eu tenho. Então, tempo e número de caixas são duas grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Tá aqui, olha. Inversamente proporcionais. Depois, tempo e clientes. Tempo e clientes tem a ver com o tempo e aquilo que é produzido. Então, quanto mais tempo eu tenho, mais clientes eu posso atender, certo? Quanto mais tempo eu tenho, mais clientes eu atendo. Então significa que essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Perfeito? Tá aqui, ó. Então lá vamos nós. Vejamos. Pelo meu primeiro método, minha primeira resolução. Vou isolar o x. Então fica 10 sobre x, que é igual a aquele 2 sobre 5, a gente inverte, como 5 sobre 2, ok? 5 sobre 2, vezes a quantidade de clientes, que acabou sendo diretamente proporcional, que é a mesma coisa então que 2 sobre 15. Então tá aqui, ó. Tá bom? Daí então, o que a gente vai ter? Se quiser simplificar, quem que eu posso simplificar com quem? Bom, aqui dá pra gente fazer uma festa, né? Ó, dá pra cortar, por exemplo, esse 2 com esse 2. Eu já poderia aqui, se eu quisesse, olha, de uma forma até mais direta, ter simplificado aqui, por exemplo, olha, esse 10 com esse 10 que daqui. Certo? Mas, para quem não quis, você poderia ter feito isso, olha, simplificado aqui o 2 com o 2. Olhando aqui para o segundo membro, mesmo quem simplificou assim, quem quisesse poderia ter simplificado aqui o 5 com 10. Ah não, professor, mas aí eu não quis simplificar o 5 com 10 não, eu quis simplificar o 5 com 15. Tá valendo também, ó. 5 por 5 vai dar 1, 15 por 5 vai ter que dar 3. E aí a gente chega aqui então em 10 sobre x, que é igual a 1 sobre 3. De onde a gente vai concluir então que x vezes 1 é igual a 10 vezes 3, logo, o meu x aqui então tinha que ser igual a 30, tá bom? 30 minutos. E aí o nosso gabarito correto então está indicado aqui na letra B, tá? Tomar um pouquinho de cuidado, porque se ele converte isso aqui, por exemplo, para horas, que pegadinha que não seria, hein? Ah, sim, o tempo médio em horas, 30 minutos, 30 horas, calma, né? Porque 30 minutos seria equivalente a quantas horas? Seria equivalente a meia hora. Então tudo bem, passamos aqui pela primeira resolução. A segunda resolução, que é o que eu trago para vocês aqui como método da cruz,
que eu tenho que fazer mesmo? Dessa etapa que está aqui, você não vai fugir. Não adianta você querer simplesmente passar o olho no seu enunciado, jogar os valores e falar assim, ah, então, professor, eu montei a regra de 3 e passei a cruz assim. Não é isso. Esse não é o método da cruz. O método da cruz é só uma forma de cálculo, gente. De qualquer maneira, o primeiro passo, que é a relação de proporcionalidade, você tem que dar. Por esse primeiro processo ou pelo método da cruz, certo? Então, para você partir pelo método da cruz, você tem que inverter ali, no caso, a razão de caixas, 2 sobre 5 eu vou escrever como 5 sobre 2. E aí a gente deixa ali, olha, clientes como 2 sobre 15. Clientes como 2 sobre 15 e minutos aqui como 10 e o x. Daí então, a cruz eu vou passar na linha que tiver o x e na coluna que tiver o x. Na linha que tiver o x, tá aqui, ó. Na coluna que tiver o x, tá aqui, ó. Então, na linha que tiver o x e na coluna que tiver o x. O meu x, então, ele é 2 vezes 15 vezes 10 dividido por 5 vezes 2. Você vai cancelar aqui esse 2 com esse 2. E, se quiser, pode simplificar aqui, olha, esse 10 com esse 5. 10 por 5 vai ter que dar 2, 5 por 5 vai ter que dar 1. Multiplicando isso tudo aqui, o que ia sobrar para mim? 15 vezes 2, que vai ter que ser igual a 30. Então, são 30 minutos. Perfeito? Gabarito correto, então, de qualquer maneira, letra B. Conseguiu pegar o jeito? Ah, professor, estou começando a pegar a manha, né? Ainda tem um pouquinho de dificuldade na interpretação das grandezas, que é o que pega, mas você vai começar a perceber aquilo que eu estou te falando. De maneira geral, a gente vai ter muito disso, né? Força de trabalho e tempo. Tempo e aquilo que é produzido. Produção e capacidade, ritmo de trabalho. Então aqui vão mudando às vezes um pouquinho ali os elementos. Claro que a gente pode, tem às vezes até um ou outro enunciado, né, que traz alguma situação um pouquinho diferente, mas que ainda assim a essência vai se manter. É a de olhar para a grandeza que tem o x e tentar verificar uma possível relação de proporcionalidade. Vamos dar uma olhada aqui, o último exemplo que eu trouxe para vocês dentro desse bloco, que é isso, olha. Se K abelhas, trabalhando K meses do ano, durante K dias do ano, durante K horas por dia, produzem K litros de mel, então o número de litros de mel produzidos por W abelhas, trabalhando W horas por dia, em W dias, em W meses do ano, será... E aí nós temos aqui essas alternativas, ok? Eita, Brunão, essa aí complicou, hein? Esse negócio de K e W aí, pra que isso, professor? Pra que isso? Professor, eu posso inventar um valor aqui para esse K e para esse W? Olha, pode. Não tem problema não, tá? Você pode inventar um valor aí para esse K e para esse W, só que aí no que você resolver o seu exercício, você vai chegar num número, e aí nas alternativas você teria que substituir o K e o W para ver qual das alternativas daria o número que você encontrou no final. Certo, de qualquer maneira vai dar, mas eu vou resolver aqui, sem inventar valores para os números, eu vou usar esse K aqui tranquilamente. Vamos lá, quais são as grandezas que eu tenho? Eu tenho a grandeza abelhas, eu tenho a grandeza abelhas, eu tenho a grandeza meses do ano, eu tenho a grandeza dias do mês, eu tenho a grandeza horas trabalhadas por dia, e eu tenho a grandeza litros de mel, certo? Então tá aqui, olha, são K abelhas que vão trabalhar durante K meses, durante K dias, por K horas por dia, e vão produzir K litros de mel. Então o número de litros de mel, a minha dúvida aqui vai ser litros de mel. O número de litros de mel produzidos por W abelhas, trabalhando W horas por dia, em W dias,
em W meses do ano. Vai mudar alguma coisa porque aqui está com letra? Não, gente, porque por isso que ao tempo inteiro eu estou falando que você não precisa ficar preocupando com o número, gente. Ah, mas aqui ele não deu número, então, ele deu letra. Não precisa preocupar com isso aqui, não. De qualquer maneira, o que vai mandar aqui, gente, é a relação de proporcionalidade entre as grandezas. Então é por isso que eu também vou sempre tentando trabalhar com vocês sem olhar para números, porque minimamente, se você cai numa situação como essa e fica na dependência de número, quanto que vale o K? Quanto que vale o W? Se você está viciado ali no negócio do número, ah, então, passou de tanto para tanto, pô, mas aí eu não sei qual que é o K, qual que é o W, aí você começa a ficar numa situação mais ruim. E a essência é o que a gente veio trabalhando aqui, mesmo quando os enunciados tinham valores numéricos, que é o que a gente vai ter aí em 95, né, 99% das questões, a gente vai ter valores numéricos. Mas a essência, mesmo quando a gente tem números, é saber como relacionar as grandezas. Então aqui não muda nada, tá bom? Não deixa essas letras aí te atrapalharem, não. Você vai imaginar, litros é aqui a minha dúvida, olha, então eu vou imaginar que eu estou com mais litros, mas aí trata bem o enunciado. Como assim mais litros? Não vai no arranco, não. Ah, tem mais litros, mais abelha. Calma, peraí. Litros o quê? Litros de mel produzido, certo? Então vejam, eu estou produzindo mais litros de mel. Litros de mel é o meu produto final, certo? Então se eu estou produzindo mais litros de mel, é porque eu tenho mais abelhas ou menos abelhas. Ora, eu só vou conseguir produzir mais porque eu tenho mais elementos atuando, certo? Então vejam, o que está aqui como abelha e o que está aqui como litro é o que na questão anterior estava como caixas e clientes. É porque aqui a gente não teve que comparar entre si caixas e clientes, mas é a mesma história. O que nessa questão aqui eram caixas? Caixas eram os elementos que estavam produzindo. Produzindo o quê? Produzindo o atendimento. E clientes eram o quê? Era o meu produto final, vamos dizer assim. Eram os meus elementos atendidos. Aqui mudou. O que está produzindo? As abelhas estão produzindo. E o que está sendo produzido? Estão sendo produzidos litros de mel. Então, quanto mais elementos eu tiver atuando, sejam esses elementos abelhas, atendentes, máquinas, impressoras, seja lá o que for. Quanto mais elementos eu tenho atuando, mais litros, no caso aqui, mais produção eu tenho, certo? Só que eu sempre faço a minha pergunta partindo daqui, ó, da minha dúvida. Agora eu vou perguntar para os litros de mel, qual que é a relação dele com os meses do ano. Para eu produzir mais litros de mel, eu preciso de mais meses ou de menos meses? Eu vou precisar de mais meses. Então essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Litros e dias. Quanto mais litros eu produzo, mais dias eu tenho ou menos dias eu tenho? Mais dias eu tenho. Eu preciso de mais dias. Resumindo, gente, tudo isso aqui tem a ver com tempo. E tempo, seja a moda que eu inventar, tempo e produção sempre vai ser o quê? Diretamente proporcional. O cara colocou aqui em meses, em dias, em horas por dia, ele pode colocar em minutos por segundo, seja lá o que ele quiser. Se está falando de tempo com aquilo que é produzido, para produzir mais, eu preciso de mais tempo. Então, mais tempo, eu vou precisar de mais meses, de mais dias, eu vou precisar trabalhar mais horas por dia. Então, no fim das contas, tá vendo aí, ó? O que era um problemão vai virando um probleminha. Porque, no fim das contas, todas as grandezas aqui, elas acabam sendo o quê? Diretamente proporcionais. Se você for aqui, nesse caso, então nem se fala. Olha como que o método da cruz aqui ficaria facinho. Porque pelo método da cruz, o que eu falo com vocês? Esse primeiro momento a gente tem que fazer, de qualquer maneira. E aí agora a gente teria que organizar aqui, tentando perceber se teve alguma razão que foi inversa. Só que nenhuma razão aqui foi inversa. Então nesse caso aqui especificamente, como não tem nenhuma razão que é inversa, você já pode pegar e passar a cruz direto até dos dados do jeito que eles estão aqui, ó. Já pode passar a cruz aqui assim, ó. Porque não vai ter o que inverter, né? Mirei ali no X, passei a cruz pegando a linha do X e a coluna do X. Então, pelo método da cruz, você já ia saber que a resposta é W vezes W vezes W vezes W vezes K, ou seja, K vezes W elevado à quarta, dividido pelo K elevado à quarta. E depois a gente vai fazer aqui uma simplificação. Mas vamos lá, vamos no passo a passo. Minha primeira resolução. Na minha primeira resolução, eu teria isso aqui, olha. Eu ia ter que isolar o que tem o X. Então tá aqui, olha, é o K sobre X, que ia ficar igual a K sobre W
vezes K sobre W, vezes K sobre W, vezes K sobre W. Perfeito? Cancela esse K com esse K. E aí o que sobrou para mim? Do jeito que eu fiz aqui, ia sobrar 1 sobre x, que é igual a K, que ia acabar dando K elevado ao cubo, sobre W vezes W vezes W vezes W, que ia dar W elevado à quarta. Ia pegar e multiplicar cruzado, ia ficar x multiplicado por esse K elevado ao cubo, igual a W elevado à quarta, de onde você vai concluir então que o seu x ele acaba sendo W elevado à quarta sobre K elevado ao cubo, ok? W elevado à quarta sobre K elevado ao cubo, a minha resposta correta está indicada para vocês aqui, ó, lá na letra E. Fechado? E a segunda resolução, se for pelo método da cruz? A segunda resolução, então, é a seguinte, eu ficaria com... Aí aqui não tenho que inverter, então ia ficar K sobre W, K sobre W, K sobre W, K sobre W, e no fim K sobre X. A sua cruz tem que passar pegando a linha do X e a coluna do X, ok? Linha do X e coluna do X. Daí então o meu X ficaria W vezes W vezes W vezes W vezes K sobre, esses aqui são os números que estão sobre a cruz, certo? W vezes W vezes W vezes W vezes K. Tudo isso sobre K vezes K vezes K vezes K. O que sobrou para mim aqui então? Olha, cancela o K com K. O meu X teria que ser W elevado à quarta sobre o K elevado ao cubo. Perfeito? Gabarito correto para essa que está aqui. Letra E, de um jeito ou de outro. E aí, fechamos então esse bloco. Estamos entendidos? Com relação aí à maneira, né? Depois aí a gente passa para blocos, né, de resolução de questões, para a gente dar uma reforçada. Mas essa daqui vai ser a essência de uma situação que porventura envolva regra de 3 composta. Está um pouquinho mais seguro? Espero que sim. Se tiver dúvida, não tem jeito não. Não fica queimando etapas não. Como eu sempre falo aí, vai colocando, meu amigo, tijolo por tijolo, você construir uma base legal. Matemática, uma peça acaba puxando a outra e a parte de regra de 3 composta sempre vai ter chance de aparecer. Tá no seu edital? Então não deixa de estudar não. Tudo de bom? Forte abraço. Fui.